Gente, correção é aquele exercício que vocês fizeram da página 201 até a 205. Nós vamos fazer a correçãozinha. O texto, aliás, os textos, vocês viram que é do João Cabral de Melo Neto. O primeiro texto é o Catar Feijão, esse aqui, que está na página 203. O segundo é um trechozinho, porque esse é um poema grande, que é de Morte e Vida Severina. Inclusive, curiosidade, Morte e Vida Severina, a Globo fez um especial, se não me engano, foi um especial de fim de ano. É um pouco antigo, mas você encontra na internet. E é muito interessante porque foi musicado pelo próprio Chico Buarque. Chico Buarque, que era um dos grandes fãs também de João Cabral de Melo Neto. E ele então transformou esse poema, Morte, Vida Severina, que é um poema, como eu disse, é um poema grande, ele é quase um livro, né? E ficou muito bom, né? Música do Chico Buarque, voz do Chico Buarque, a atriz, eu esqueci a atriz que faz a voz feminina, mas aí se você pesquisar Morte e Vida Severina, musical, com música de Chico Buarque, quer dizer, a música eu digo a melodia, porque a letra é o poema. Esse poema, na verdade, é um alto, né? Ele fala da morte, mas ele fala também da vida, ele fala do retirante. É um poema maravilhoso. O primeiro também é muito legal, que é esse aqui, o Catar Feijão. Catar Feijão, nesse caso, ele faz uma metalinguística. Vocês lembram que o poema metalinguístico é aquele em que eu falo do meu princípio artístico usando a própria arte. Quando a arte fala dela mesma, eu crio metalinguagem. E ele faz então um poema metalinguístico. Essa desculpa aqui de Catar Feijão, na verdade é para explicar para nós leitores o método que ele usa para fazer poesia. E é engraçado uma coisa também do João Cabral de Melo Neto, que ele já entra, né, nessa terceira fase, e ele tem um estilo já voltando a um formalismo. Ele foi chamado inclusive de poeta engenheiro, porque ele já era um escritor que volta ao formalismo, muito formal mesmo. Tanto que se você fizer aquela métrica silábica, a divisão certinha das sílabas poéticas, não sílabas, né, gramaticais, mas das sílabas poéticas, você vai ver que ele cria versos, na maioria das vezes, verso de 12, só que quebrados. Cláudio, mas eu olhei aqui e é pequenininho, ó. Catar Feijão se limita com escrever. É pequenininho, só que ele fazia versos quebrados. Se eu crio um verso de 12 sílabas e eu coloco 2, quebro ele, coloco 2 de 6, e ele fazia muito isso, colocar versos de 6, que na verdade eram de 12. Lembra que o verso de 12 era do soneto alexandrino. Então, assim, uma cultura muito rica do João Cabral, experimentalismo, outra coisa muito marcante desse pessoal de 45 a 60, essa chamada terceira fase do modernismo, que é a geração de 45. Nós vamos chamar essa geração aqui de geração de 45. Lembra que lá na segunda fase nós chamamos de geração de 30, poesia de 30. Lá na primeira fase a gente chama de geração de 22. Então, para você não se perder, primeira fase, geração de 22, aí você lembra Semana de Arte Moderna, 1922. Segunda fase do modernismo, a gente lembra dos romances de 30, poesia de 30, geração de 30, que aí você não esquece, Era Vargas, coincide com os 15 anos, né, da ditadura Vargas, a primeira fase dos governos Vargas, e é a chamada Era Vargas. Então esses 15 anos coincidem com a segunda fase do modernismo. Essa terceira fase aqui, ela vai de 45 a 60. Então ela inicia mais ou menos ali com o fim da Segunda Guerra, aquele momento ali do início da Guerra Fria até 1960. Cláudio, e a partir disso? A partir disso, gente, é confuso. A partir de 60, a gente chama de literatura contemporânea, alguns chamam de pós-modernismo. Eu mesmo penso que é um pós-modernismo, eu penso que estamos em uma transição para uma outra coisa que a gente ainda não sabe o nome. O Bauman chamou de sociedade líquida. Quer dizer, então de 60 até esse momento que a gente está vivendo,
foi uma grande transição. A gente chama de literatura contemporânea, e dentro dessa literatura contemporânea também é muito rica. Só que por enquanto não estamos ainda nesse momento contemporâneo. A gente chama de terceira fase, terceira geração modernista, 45, 60, e é a geração de 45. Nós vamos falar de João Cabral de Melo Neto, nós vamos falar de Clarice Lispector e de João Guimarães Rosa. Nós vamos falar desses três, embora tinha muito mais, mas não dá para falar de todos. Nós vamos falar pelo menos desses três, para você ter um gostinho de como é, e aí você sozinho aí, você vai estudando o resto. João Cabral de Melo Neto, então, tinha isso, chamado poeta engenheiro, de um formalismo fascinante, apaixonado pelo Nordeste, a obsessão dele por aquele mundo nordestino dos canaviais, aquele mundo de Recife, das pedras, as cabras. Então ele escreve poema para as cabras, para as pedras, para os rios, para as pequenas cidades, para o retirante. É um universo fascinante. E nesses dois poemas, sem mais delongas, ele vai falar disso, né? O Morte e Vida Severina é um poema maravilhoso que fala: somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, com a mesma cabeça grande, que a custa é que se equilibra. Iguais em tudo também. E aí ele vai falando, ó, na mesma cabeça grande, que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E aí ele vai falando disso, o poema todo, gente, é uma narrativa. Conta uma história linda desse retirante, que faz essa longa jornada, a jornada do herói, e ao longo dessa jornada ele vê a miséria, ele vê a fome, ele vê a morte, e termina lá no finalzinho com o nascimento de uma criança, um novo Severino, e que isso é a esperança, né? O nascimento de uma criança é a esperança de dias melhores. E aí vem a primeira pergunta para você, ó. Em quais das duas situações o poema se assemelha? Em que as duas situações se assemelham, aliás, as duas situações do poema. Porque vem assim, ó, Catar Feijão apresenta duas partes. Ele tinha muito essa coisa também de duas partes. Tem um poema que chama Educação pela Pedra, e ele fala como que é a educação pela pedra, como que ela não é. E aí ele parece um pouco o que o Drummond fazia, né? Carlos Drummond também, vocês lembram, que ele dividia em duas partes. E a poesia do João Cabral de Melo Neto é quase toda metalinguística. Educação pela Pedra também é muito metalinguística. Se você pegar também Morte e Vida Severina, é uma metalinguística, porque de certa forma a poesia dele é essa poesia severina, porque ela vai falar de tudo isso, vai falar da miséria, da fome, e vai falar dessa grande população orgulhosa do que ela tem e cheia de filosofias e vivências e sabedorias naquele mundo. Porque a gente às vezes olha o Nordeste aqui de fora, a gente mora aqui no Centro-Oeste, e a gente pensa no Nordeste como uma coisa sofrida. Tem muitos por aí, às vezes, que pensam eles como coitadinhos. Mas de verdade, o Nordeste é rico, o Nordeste é sábio, o Nordeste é cheio de arte, é cheio de cultura, o Nordeste é cheio de alegria, o Nordeste é maravilhoso. O Nordeste ensina pra gente todo dia como é ser feliz dentro daquele universo. Um universo que parece que está contra você, uma terra que parece que não vai nem conseguir alimentar você, e eles são felizes e eles conseguem tirar coisas fascinantes dali, né? Tirar riqueza, tirar orgulho de si mesmo, tirar respeito ao próximo, essa coisa ainda... Não, é fascinante, gente, é empatia. Então, e na poesia do João Cabral está tudo isso transformado em arte, com uma voz maravilhosa desse poeta engenheiro que calculava milimetricamente cada detalhe do verso e cada palavra que ele colocava e tudo mais. Então pergunta em que as duas situações se assemelham. E aí você vai dizer que, olha, as duas partes, primeiro vem, ó, nas duas partes, é preciso escolher, no caso da escrita, escolher palavras, ficando bom eliminando, tanto no feijão quanto na poesia, a gente vai escolher, né? Escolher o que
A gente vai, por exemplo, jogar o feijão na água para ver boiar o que não presta. Jogar as palavras na água para boiar também, né, aquelas palavras que não funcionam bem na sua poesia. As duas situações, mais ou menos isso. Ao se jogarem os grãos de feijão na água do alguidar, né, a vasilha ali, o que costuma afundar e o que deve ser jogado fora. O que deve ser jogado fora. O que afunda é o feijão bom, o que deve ser jogado fora é aquele feijão que já está carochado, a palha que está ali. A gente joga isso fora. Então o que boiar não presta, só presta o que afunda, o que está pesado, é o grão sadio. E ao se jogar as palavras na folha do papel, o que costuma flutuar e o que deve ser jogado fora. No papel já é o contrário para ele. No papel eu devo deixar justamente essa outra parte, não é? Ele diz que, olha, é o que flutua, o oco palha, isto é, palavras que não têm peso, que não são essenciais. Então aquelas palavras também que não são essenciais ao texto, isso é economia, isso aqui é um princípio de economia da construção do João Cabral, escrever com economia. Então, jogar fora a palavra. Eu escrevo um poema e ele deixava o texto ali no cantinho, passava uns tempos, ele ia lá olhar, relia e tirava todo o excesso. Isso é o catar feijão na hora de escrever. E número 2. Na segunda parte do poema, a comparação entre os dois procedimentos apresenta uma diferença. Qual é o risco que pode haver no procedimento de catar feijão? É que quando nem o que não presta boia, mas junto com o feijão que desce, pode descer também alguma pedra. Se tiver, a pedra não vai boiar e ela vai ficar. Então quando você vai comer, qual que é o perigo? Quebrar um dente, alguma coisa assim. E no poema há também um risco, ele diz a palavra pedra. Ela seria também prejudicial, como no caso do feijão? Nesse caso, para ele, não. A palavra pedra, aquela que fica ali dentro do texto, ela não é prejudicial. Dentro do texto, essa palavra é maravilhosa, segundo ele, que é justamente para travar. Inclusive, eu vi uma entrevista do João Cabral uma vez, e ele falava isso, que ele, quando ele começou a escrever sonetos e escrever textos, ele fazia de forma que a pessoa não conseguia ler em voz alta. Qual que é a grande tendência do texto poético? Ser lido em voz alta, a gente recitar o texto, né? Pegar o material e recitar o texto. João Cabral fazia de forma, e isso é a palavra pedra que ele fala, colocar determinadas palavras, determinadas coisas no texto que não permite a pessoa ler o texto em voz alta, né? Dá uma quebra e atrapalha a leitura em voz alta. Pode-se afirmar que o poema Catar Feijão, no poema Catar Feijão, essas palavras pedra? Sim, né? Claro que sim, porque se você for tentar ler, vai ter isso, ó. Catar Feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha do papel. Não é um poema fácil de você ler em voz alta. Ele não tem aquela coisa ritmada, igual era do Manuel Bandeira e etc, para você recitar. É um poema com palavras pedras, rimas bem difíceis de você ler em voz alta. Para alguns especialistas, a poesia de João Cabral de Melo Neto é uma poesia objeto, que representa o fim do eu lírico. Isso é muito importante também. Poesia de João Cabral de Melo Neto não tem sentimento. É uma poesia vazia de sentimento. Esvaziar o texto de sentimento. É um texto objetivo, é um texto milimetricamente medido quase com régua, com palavras previamente colocadas e que não há sentimentos. Então vem essa pergunta. Em que pessoa estão os verbos e pronomes do poema? Estão na terceira. Ele não odeia usar a primeira pessoa. Dificilmente você vai encontrar um texto de João Cabral de Melo Neto em primeira pessoa. A maneira então de tirar o sentimento, de tirar o eu lírico do texto é não colocar primeira pessoa. Então está na terceira pessoa. No poema, aparece a voz do eu lírico? São revelados sentimentos? Não aparece a voz do eu lírico e não é revelado sentimento. Bom, aí na número 4, pergunta pra gente sobre morte e vida severina. Qual a medida desses versos? E aí a gente pode pegar qualquer um aqui, por exemplo, somos muitos severinos. Somos muitos severinos.
severinos. Pode pegar outro, ó. No mesmo ventre crescido, ó. No mesmo ventre cresci. Vamos pegar outro ainda. De fome um pouco por dia. De fome. Aí o me junto com um, ó. De fome um pouco por dia. Viu? Como fome junta com um, vai diminuir, vai dar 7. Vamos pegar outro aqui, ó. Mesma morte severina. Mesma morte severina. Ó. Viu? Ou seja, a maioria aqui vai dar 7. A maioria dá 7, ó. Vamos pegar outra aqui, ó. Terra sempre mais extinta. Terra sempre mais extinta. O tá não conta porque é tônico. Ó, vamos ver aqui. Vamos pegar outra aqui. Mesma morte severina. Não, morrer. Iguais em tudo na vida. Iguais em tudo na vida. Tá vendo? A maioria dá 7. Então, letra A do 4, a medida é 7. A medida é 7. Tem a outra pergunta. Qual é a relação dessa medida com a língua portuguesa? A relação é simples. Na língua portuguesa, o verso de 5 e de 7 é uma medida popular, aquelas cantigas de roda. Fui no Tororó, buscar água e não achei. Então o João Cabral, tanto que é legal, além dele ser esse cara que é formal, em Morte e Vida Severina, ele já usa uma coisa mais popular. É formal porque está tudo com a medida de 7, cada versinho. E é popular porque ele pega a medida de 7, que é das cantigas de roda. Bom, essa foi a nossa correção. E qualquer dúvida, claro, você manda pra gente lá no WhatsApp. Espero que você tenha gostado de João Cabral de Melo Neto, um autor fascinante, é um poeta engenheiro, sem sentimentos, praticamente não usa, você não vê a presença do eu lírico no texto dele, ele gosta de usar os verbos na terceira pessoa, ele gosta do negócio medido, quase a régua, e ele não gosta de sentimentalismo, e a maioria dos poemas são metalinguísticos, explicando pra gente como que ele faz poesia. Uma das marcas dessa terceira geração é justamente esse experimentalismo. Experimentar um monte de coisa, fazer coisas diferentes, fazer coisas novas.